Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis. Para nós falarmos de produtos notáveis, é importante nós termos alguma noção básica de propriedade de potenciação. Mas mesmo para quem não tem, você poderá assistir essa aula da mesma forma. O primeiro produto notável que nós vamos falar é o quadrado da soma de dois termos, que nós representamos dessa forma: a mais b ao quadrado. Então, eu tenho dois termos, eu tenho uma soma entre dois termos a e b, e essa soma está ao quadrado, por isso que é chamado de quadrado da soma de dois termos. E como é que nós calculamos o quadrado da soma de dois termos? Primeiramente, nós devemos lembrar que o quadrado da soma de dois termos nada mais é do que a mais b vezes a mais b. Lembre-se, e quando você tem um número ao quadrado, é esse número multiplicado por ele mesmo. Então, aqui, como eu tenho uma soma elevada ao quadrado, vai ser essa soma multiplicado por essa mesma soma. Então, aqui eu posso representar esse quadrado como produto entre a mesma base, que é A mais B, certo? E feito isso, nós temos que fazer o quê? Aplicar uma propriedade da matemática chamada de distributiva, onde você vai aplicar essas multiplicações, parcela por parcela. Então, eu vou multiplicar primeiro A vezes A, né? E depois A vezes B, e depois B vezes A, e depois B vezes B. Feito isso, como que nós teríamos então? Que o quadrado da soma entre dois termos vai ser, olha lá pessoal, A vezes A dá o quê? A ao quadrado mais A vezes B dá AB mais, porque aqui é mais, B vezes A dá BA mais B vezes B dá B ao quadrado. Tudo certo? Então, a primeira coisa, eu aplico a propriedade distributiva, distributiva, e depois eu vou fazer, eu tenho isso aqui. Feito isso, o que nós temos aqui? Ó? A ao quadrado mais A vezes B mais B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. É uma propriedade também. Que o primeiro vezes o segundo é igual ao segundo vezes o primeiro, mais o b ao quadrado. E daqui, observe que esse termo AB e AB eles são chamados de termos semelhantes. Eu tenho AB mais AB é a mesma coisa que 2AB. Então, eu tenho que esse quadrado da soma entre dois termos é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro, duas vezes o produto entre duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, ou o quadrado do segundo termo. Tudo bem? Então, isso aqui, essa representação aqui, essa forma escrita, na verdade, não é muito interessante você decorar. Ela é fácil e você pode fazer a partir da propriedade distributiva. Agora, para que eu tenho que saber isso? Porque numa hora de resolver a questão, às vezes é mais fácil você já ter de cabeça essa representação do que ter que fazer todos esses passos aqui. Vamos para o segundo produto notável, que é o chamado de quadrado da diferença de dois termos. É a mesma coisa, eu tenho dois termos que tem a diferença entre dois termos ao quadrado. E como é que nós fazemos isso? Da mesma maneira, quer dizer, semelhante à maneira que nós fizemos anteriormente. Só que aqui vai ser o quadrado da diferença. Então, vai ficar a menos b vezes a menos b, porque a menos b vezes a menos b é a menos b ao quadrado. Tudo certo? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Primeiramente, saindo de A vezes A, ó, e depois A vezes B, e agora saindo de B, e depois saindo de B de novo. Então, eu tenho aqui a propriedade distributiva. Aí, como ficaria, então? A menos B ao quadrado vai ser A vezes A ao quadrado. A vezes menos B
Observe que os sinais são diferentes. O sinal do A é positivo e o sinal do B é negativo. Então, A vezes menos B vai dar menos AB. Aí agora eu vou ter menos B vezes A. Observe que o B é negativo. Então vai ficar menos B vezes A. Os sinais são negativos, quer dizer, são diferentes. Quando o sinal é diferente, o produto dá negativo. Menos BA. Menos B vezes menos P é um produto envolvendo dois números negativos. Então, o que acontece? Vai ser positivo. Menos B vezes menos B vai dar mais B ao quadrado. Daqui, nós temos o quê? Esse termo aqui, ó, então vai ficar A ao quadrado menos AB menos AB também, porque BA é a mesma coisa que AB. Isso aí nós já vimos até agora há pouco. Então, fazendo isso, eu vou ter A ao quadrado, esses termos aqui, ó, são chamados de termos semelhantes, menos AB vai dar menos 2AB. Aí chegamos nessa conclusão. E o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Certo? Agora, se nós tivermos o produto da soma pela diferença de dois termos, então eu tenho a soma, o produto dessa soma pela diferença entre esses dois termos, A mais B e A menos B. E como é que nós fazemos isso? Vamos fazer aqui. Primeiramente, eu vou aplicar de novo a propriedade distributiva, que é A mais B vezes A menos B. O que eu tenho aqui, ó? A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. E agora eu tenho B vezes A. Temos o quê? B vezes A, BA. Agora, mais B vezes menos B. O que chegamos? Menos B ao quadrado. Porque os sinais são diferentes, né? Mais B e menos B. Observemos que esses sinais aqui, que esses termos aqui, eles são simétricos. Vamos arrumar primeiramente. Então, eu vou ter A ao quadrado menos AB mais AB menos B ao quadrado. Tudo certo? Agora sim, observe que esse termo aqui, ó, e esse termo aqui, eles são simétricos. Então, eu posso cancelar ele. Esse com esse outro. Certo? Aí, o que nós chegamos? Que o quadrado, quer dizer, que o produto entre a soma e a diferença de dois termos vai ser quem? Quem restou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, aqui chegamos. Então, o que nós podemos concluir? Que o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Agora nós temos aqui o cubo da soma de dois termos. Então, eu tenho aqui a soma de dois termos, mas só que está ao cubo. Como é que nós fazemos isso, professor? É tranquilo. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar da seguinte forma. Que A mais B ao cubo é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B ao quadrado. Por quê? Como eu falei no início da aula, é necessário nós termos conhecimento de potenciação. O cubo de um número nada mais é do que esse número vezes ele ao quadrado. Então, como eu tenho aqui A mais B ao cubo, vai ser A mais B vezes A mais B ao quadrado. Certo? Bom, eu sei que A mais B ao quadrado é isso aqui que nós acabamos de achar, que é o quadrado da soma entre dois termos. Vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, eu reescrevi essa maneira, dessa maneira aqui, para essa maneira aqui. Só fiz reescrever. E agora, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é simplesmente, novamente, você aplicar a propriedade distributiva. Então, eu vou ter que A
saindo primeiro do azinho lá. A vezes A ao quadrado, mais A vezes 2A, mais A vezes B ao quadrado. E depois, B vezes A ao quadrado, mais B vezes 2A e B vezes B ao quadrado. Sempre tomando cuidado com o sinal, certo? Então, aqui eu posso ter, o que nós temos aqui? Vamos lá. Primeiramente, A vezes A ao quadrado é A ao cubo. Então, aqui eu tenho A ao cubo. A vezes 2AB é 2A ao quadrado B. Porque observe que eu tenho A vezes 2A ao B ao quadrado. Então, eu tenho 2A vezes A é A ao quadrado. Então, 2A ao quadrado B. Aí, mais A vezes B ao quadrado é AB ao quadrado. Mais B vezes A ao quadrado é BA ao quadrado. De novo, mais B vezes 2AB vai ser 2AB ao quadrado. Mais B vezes B ao quadrado, que vai ser quem? B ao cubo. E agora, isso aqui eu vou reescrever, vou só juntar os termos semelhantes. Então vai ficar A ao cubo mais 2A ao quadrado, eu repeti os dois primeiros termos, mais esse aqui, ó, A, quer dizer, BA ao quadrado é a mesma coisa que A ao quadrado B. Então só fiz jogar ele para cá. Mais 2AB ao quadrado, que estava aqui, ó, mais esse aqui que é AB ao quadrado, eu joguei para cá. E repete mais B ao cubo. O que eu fiz? Só fiz arrumar a casa, colocando os termos semelhantes perto e escrito da mesma forma. Porque aqui, por exemplo, era BA ao quadrado, que é a mesma coisa que A ao quadrado B. Agora sim, agora eu tenho que A mais B ao cubo vai ser A ao cubo mais 2A ao quadrado B mais A ao quadrado B é 3A ao quadrado B. Mais 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado é 3AB ao quadrado. Mais B ao cubo. Então, nada mais é o quadrado, o cubo da soma de dois termos, nada mais é do que A mais B vezes A mais B ao quadrado, que A mais B ao quadrado a gente já sabe, só bastava aplicar aqui a distributiva e chegamos nessa conclusão. Então, daí nós dizemos que o cubo da soma de dois termos, ele é igual ao cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o produto entre o quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, mais 3 vezes o produto entre o primeiro termo e o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo, tá? Essas propriedades de produtos notáveis são importantes, principalmente para algumas resoluções de questões mais fáceis, principalmente para as escolas militares. Vamos para o próximo, que agora é o cubo da diferença de dois termos. Então, eu tenho aqui dois termos, a diferença entre dois termos é o cubo. E é um raciocínio muito análogo. Vamos ver aqui, ó. Primeiramente, que A menos B ao cubo é A menos B vezes A menos B ao quadrado. Só que A menos B ao quadrado é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que no caso é o quadrado da diferença entre dois termos. Que dá isso aqui. Isso aqui nós já vimos lá no início. Certo? Aí vamos aplicar a distributiva, saindo primeiro de A vezes A ao quadrado, A vezes 2AB e B ao quadrado. Depois saindo de B, B ao quadrado, B vezes 2AB e B ao quadrado. B vezes B ao quadrado. Sempre tomando muita atenção com relação ao sinal, pessoal. O sinal, porque um erro no jogo do sinal aqui você pode errar a questão. Então vamos ver como ficaria. Primeiramente, A vezes A ao quadrado é A ao cubo. Ao cubo. A vezes menos 2AB é menos 2A ao quadrado vezes B. Então,
Então, A vezes menos 2AB é menos 2A ao quadrado B. A vezes B ao quadrado é AB ao quadrado. Agora eu tenho menos B vezes A ao quadrado. Vai ficar menos BA ao quadrado. Agora, menos B vezes menos 2AB. Observe que os sinais são negativos. Menos B e menos 2AB. E aí, como é uma multiplicação, vai dar positivo. Então, vai ficar mais 2AB ao quadrado. E depois, menos B vezes mais B ao quadrado vai dar negativo. Menos B ao cubo. Aí agora o que eu devo fazer? Vou arrumar de novo a casa. Vou colocar os termos semelhantes próximos. Vai ficar A ao cubo menos 2 ao quadrado, que aqui eu não repeti. Certo? Menos, eu coloquei esse termo para cá, ó, que é A ao quadrado B. Esse aqui. Mais, eu repeti esse aqui, ó, 2AB ao quadrado. Mais esse daqui eu joguei para cá. Só para ficar próximo. Que aqui eu tenho A ao quadrado B e aqui eu tenho AB ao quadrado. Aproximei. E repete o último, menos B ao cubo. Feito isso, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. A ao cubo menos 2A ao quadrado menos A ao quadrado é... Desculpa. Menos 2A ao quadrado B menos A ao quadrado B é menos 3A ao quadrado B. Certo? Mais 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado é 3AB ao quadrado. E repete por último esse daqui. Então, o produto da soma, quer dizer, o cubo da diferença de dois termos vai ser o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o produto entre o quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, mais 3 vezes o produto entre o primeiro termo e o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Essa forma de escrever aqui, você pode se enrolar. Mas, na verdade, o que você tem que ter é esse entendimento aqui, ó. Eu posso colocar em forma de produto e eu aplicar distributiva. Ah, professor, eu esqueci. Eu não lembrava dessa regra aqui e tal. Na verdade, isso aqui ainda é bem uma regra. É só uma forma de escrever isso que nós encontramos aqui. Mas se você tiver dúvida numa prova, você vai perder um pouquinho mais de tempo se não lembrar a forma aqui. Mas você pode acertar se você fizer essa forma aqui, ó. Escreve dessa forma e aplica a distributiva. Vamos para o próximo. O produto do tipo x mais a, x mais b. Esse tipo esse produto aqui, ele é muito importante porque para resolver questões, por exemplo, envolvendo a equação do segundo grau, uma das maneiras que tem para resolver é dessa forma, colocando a expressão, a equação do segundo grau dessa forma. E como é que nós fazemos isso? Vamos lá. X mais a vezes x mais b, eu aplicando a distributiva, x vezes x, eu tenho o quê? X ao quadrado. X vezes b, eu tenho bx. A vezes x, eu tenho ax. E a vezes b, eu tenho ab. Observe agora que eu tenho aqui bx e ax. Então, eu tenho x nos dois termos aqui. Então, posso colocar o x em evidência. Vamos repetir, x ao quadrado, mais, coloquei o x em evidência, e ficou b mais a, mais ab. Ou então, x quadrado, mais b mais a é a mais b, vezes x mais ab. Essa forma, como falei, ela é uma das maneiras para resolver a equação do segundo grau, que nós vamos tratar em outra aula. Mas é importante que você tenha essa ideia. Você pode representar uma equação do segundo grau, que aqui nada mais é do que uma equação, uma forma do segundo grau, nessa forma de produto aqui, ó, x mais a, x mais b. Tá certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre produtos notáveis. Eu vou deixar uma lista de exercícios envolvendo produtos notáveis para vocês treinarem. Vou disponibilizar no grupo a Matemática no Enem para vocês treinarem. E também aqui no link, aqui na descrição desse vídeo do YouTube. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar aqui no comentário, tá certo?